Vamos lá, galerinha, vamos mais uma atividade. Hoje nós vamos para uma atividade, né, que fala sobre o feriado 15 de novembro, né? Porque que todo ano, quando chega 15 de novembro, é feriado. Então, o feriado ele não acontece por acaso, né? Ele tem que ter um sentido, um significado, né? Geralmente é algum fato importante do passado que aconteceu e que marcou, né? Então, para isso, né, para a gente relembrar, para cada geração relembrar esse fato, muitos, né, são considerados feriado, né? No caso do 15 de novembro, é um feriado nacional, ou seja, o feriado, quando ele é nacional, ele ocorre no país todo, né? Tem os feriados municipais. Os feriados municipais são aquele que acontece apenas na nossa localidade, né? Na nossa cidade. Por exemplo, o 4 de setembro, que é comemorada a emancipação política de Paulo Freire. Então, é um feriado, né? Já tem um feriado estadual, que ocorre apenas no estado que a gente mora, e o nacional, que ele ocorre no país inteiro. Então, o 15 de novembro, por exemplo, é um feriado nacional. Sabe o que aconteceu de tão importante no dia 15 de novembro para transformar a data em um feriado nacional? Todo mundo adora um feriado, é verdade? Se for prolongado, melhor ainda, especialmente no final do ano, quando a correria só aumenta e tudo que você quer é ter um tempinho para descansar. O feriado 15 do 11, ou seja, 15 de novembro, é um desses dias que a gente adora, mas quem nós devemos agradecer por esse feriado? Nós devemos esse dia de descanso ao Marechal Deodoro da Fonseca, sabia? Ele era um militar e político brasileiro, que no dia 15 de novembro de 1889 proclamou a República do Brasil, derrubando a monarquia constitucional parlamentarista do Império do Brasil e pondo fim à soberania de Dom Pedro II. Com isso, Dom Pedro II perdeu o poder e teve que sair do país, assim como a família real, porque antes o Brasil ele não era administrado, por exemplo, da forma como é hoje. Hoje, por exemplo, no 15 de novembro agora, nós vamos às urnas escolher nosso político, o vereador e o prefeito da nossa cidade, né? E daqui a 2 anos teremos eleição para presidente, governo, deputado, essas coisas. Antigamente não era assim, funcionava no Brasil um império, né? E o imperador da época era Dom Pedro II. A partir do momento que o Brasil foi declarado uma república, a forma de governo também ela mudou. Aí com isso, Dom Pedro ele teve que se retirar daqui junto com a família real. A proclamação aconteceu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, né? Antes de Brasília, né, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, né? A partir do momento que se construiu Brasília, que mudou-se para lá e até o momento, né, continua sendo a capital do nosso país. No mesmo dia, foi instituído um governo provisório que tinha o Marechal Deodoro como presidente e o Marechal Floriano como o vice-presidente. Então é um fato muito importante esse 15 de novembro, né, quando o Brasil deixou a sua forma imperial e mudou sua forma política, né, para uma república. Segundo o texto, quem proclamou a República do Brasil, né? Então é muito importante você saber essa informação. Quem governava o Brasil antes do Marechal Deodoro da Fonseca, ou seja, o Brasil era governado por uma outra forma de governo e quem administrava, né, tudo isso era um imperador. Quem era esse imperador? Com a proclamação da República, qual sistema de governo teve fim no Brasil? Vamos lá. Onde era a capital do Brasil na época da proclamação da República? O que aconteceu com Dom Pedro II quando ele deixou de ser o imperador, o rei do Brasil? Ele morava aqui e ele é quem comandava tudo. Lembrando que Dom Pedro ele não era brasileiro, né?
Procure no dicionário o significado das palavras abaixo. Ou seja, você diga, professora, ele proclamou, mas o que é proclamação, proclamar? Né? Você vai procurar lá no dicionário o significado dessas palavras. E república, o Brasil passou a ser uma república. O que é um país república? Então, quando você procurar lá no dicionário, você vai encontrar o significado e vai entender melhor. E democracia, né? O Brasil passou a ser um país democrático, né? O que é uma democracia? E império, né? O império vai ser o contrário dessa democracia, dessa república. Então, quando vocês encontrarem todas essas respostas aqui, vocês vão entender até melhor, né, o textinho que fizemos a leitura, ok? Façam as atividades, tenham compromisso e fiquem todos com Deus.